Bom dia, maravilhosas! Mais um dia do desafio, mais um dia pra gente falar com o Senhor. Bom dia, Neia. Já chama as meninas e fala, ó, vem cá, imitar a Chau. Bom dia, Nath. Gente, esse louvor é lindo. Olha. Bom dia, Silvia. Bom dia, Tassiane. Isso aqui é algo que a gente precisa declarar aqui na terra para que seja ligado lá no céu. Que é esse louvor aqui, ó. Bom dia, Lê. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que não gostam de você. Eu não aguento derramar as vidas que me curam pra alegria. Então perdoa tudo que eu preciso. A minha alma está no meu sorriso. Quando tu chega. Bom dia, mãe. Já acordou? Gente, a minha mãe. Como que eu sei que minha mãe acordou? Ela entrou na live. Bom dia, Rose. Gente, como vocês estão? Como tá o desafio para vocês? Eu tava falando com uma pessoa que tá aqui no grupo e ela falou assim que ela tava se sentindo muito confusa. Que ela tava vivendo um turbilhão assim de acontecimentos e eu quero falar sobre isso hoje também, né? Que o Espírito Santo possa me usar, que eu possa ser guiada por Ele, que não seja eu, mas que seja o Espírito, que Ele traga respostas para vocês, daquilo que você tem dúvida, daquilo que você não entende, que eu seja apenas canal. O Espírito Santo, ele tem total liberdade para fluir em nós, para fluir em mim, para fluir em você aí onde você está. Você também pode ser usada, você também pode ouvir a voz de Deus, você também pode sentir vontade de colocar um comentário, de falar sobre algo. O Senhor também pode te usar. Não só eu que estou aqui, mas às vezes alguém pode perguntar uma coisa e você pode ser canal na vida dessa pessoa. Então deixa Deus te usar, esteja aberta para que Deus te use, tá bom? Essa pessoa falou assim que ela estava muito confusa. E aí eu fui entender o porquê. O que aconteceu? Mas o porquê que você está se sentindo assim? E aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Teve um dos encontros que nós fizemos que eu falei sobre confessar, sobre renunciar aos pactos que a gente fez, consciente ou inconscientemente. Pactos de amizade, pactos com demônios através de pessoas, com coisas que nós concordamos, mesmo sabendo que são erradas. Romper pactos com coisas que a gente aceitou dentro da nossa casa, que não era para ser aceito. Pactos no trabalho, com várias coisas. E aí eu falei para vocês que existem dois processos. Qual que é o processo? O primeiro processo, quando eu falo com Deus, quando eu confesso para Deus, eu recebo perdão. Quando eu confesso para outra pessoa, né, confesso, só que assim, não é para qualquer pessoa, é uma pessoa de confiança. Você vai confessar para essa pessoa, vai renunciar. Ontem a minha mãe, a gente falando sobre isso, a minha mãe até falou um ponto importante, que é você entender que antes de pecar contra o outro, você pecou primeiro contra Deus.
Você ofendeu a Deus, você feriu Deus, você machucou Deus com esse comportamento. Então você vai pedir perdão a Ele. Vai confessar, vai renunciar para outra pessoa. Vai orar e aí tem todo o passo a passo lá no grupo. Você vai receber a cura. Quando você fala com Deus, você recebe perdão. Quando você confessa uns aos outros, você recebe cura. Então, o que aconteceu? Essa pessoa, ela confessou para Deus. E nesse momento que você vai confessar, muitas fichas vão cair. Então, vai vir coisas que você nem imaginava que você tinha, que você carregava. Quando eu fui fazer o meu, eu fiquei chocada comigo mesma. Por quê? Porque tinha coisas que só vieram à tona naquele momento. Tipo assim, só no momento em que eu fui confessar que aquilo veio à tona, que aquele sentimento, aquele pensamento, aquele comportamento veio à tona. Então foi um choque. Por quê? Gente, meu nariz tá coçando porque aqui tá muito seco. Aí, minha pele tá seca, meu nariz tá seco, minha boca parou. E aí, eu olhei pra tudo aquilo e falei, meu Deus, eu não queria ser assim. Eu nunca tive a intenção de fazer isso, de agir assim, de pensar dessa forma. E isso me machucou, me doeu. Como eu falei pra vocês no começo do meu processo, eu fiquei de luto. Eu tava de luto comigo mesma. Isso dói. Então imagina que você tá confessando pra Deus ali, tá vindo à tona um monte de coisa que você nem sabia que você tinha, que você carregava. E aí, de repente, você recebeu perdão, só que você não foi curada. Então, aquelas emoções, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, eles ainda estão vivos. Por quê? Porque não houve cura. É igual um machucado. Imagina que você cortou o braço, vai rasgar. Você vai passar remédio. Imagina que você está passando remédio, mas não está cicatrizando. Por quê? Porque não foi curado ainda. A ferida ainda está aqui aberta. E você está andando com aquilo para cima e para baixo. E você está buscando em Deus um direcionamento. Vou para a esquerda, vou para a direita. Aceito, não aceito. O que eu faço? Qual é o meu propósito? Com um monte de ferida aberta. Então a caminhada, ela vai ser mais difícil, vai doer mais. Você não vai conseguir enxergar. Por que você não vai conseguir enxergar? Porque você está lidando com a dor da ferida, do machucado que você está carregando. A partir do momento em que você confessa, você recebe a cura, isso vai sendo desfeito, vai se desfazendo dentro de você. Você vai sendo curada e à medida que você vai sendo curada, você consegue ver outros caminhos. É como se começasse a limpar o terreno. Então você precisa se colocar nesse lugar, tá? Porque muitas vezes a gente está confusa porque não está fazendo o que precisa ser feito. E está buscando um outro direcionamento, um outro caminho, uma outra... Mas o arroz com feijão, aquilo que é para ser feito, não faz. Entende? Gente, deixa eu colocar uma blusa aqui que tá esfriando. Gente, como é bom dormir, né? Meu Deus, como é bom dormir. De domingo pra segunda eu não dormi nada. Ontem eu tava assim, só o pó. E aí ontem à noite eu dormi um pouquinho mais cedo, 1 hora mais cedo. Mas assim, eu já sou outra mulher, nasci de novo. Eu tirei Tava folheando a Bíblia aqui. E aí tirei uma passagem, caiu em Gálatas 5. E o texto desse versículo é: a liberdade cristã deve ser preservada. E aí eu comecei a ler a partir do versículo 16, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Olha que lindo que é esse versículo, gente. Ele fala assim, ó: mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfazerem os desejos da carne. Lembra que eu falei pra vocês como que a gente lê a Bíblia? Interpretando cada ponto. Então tá falando assim, ó: mas eu afirmo,
andai pelo Espírito e nunca, não é de vez em quando, é só um pouquinho, não, ele está falando nunca, satisfazereis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito. E aí esses dias eu estava vendo um vídeo, e nesse vídeo ele falava assim, ó, como que eu sei o que Deus quer e o que Deus não quer? Como que eu sei se eu vou para a direita ou vou para a esquerda? É simples. O espírito e a carne, eles nunca estão em concordância. O teu espírito e a tua carne, eles nunca vão, vamos nós dois para a direita. Não. Vai ser sempre assim. O seu espírito quer ir para a direita, a carne quer ir para a esquerda. Então, eles nunca vão estar assim. E a palavra fala, porque a carne luta contra o espírito. Então, eles nunca vão andar juntos. Sempre vai ser separado. Um quer ir para cá, o outro quer ir para cá. Vou te dar um exemplo. Você vira num domingo e fala assim, vamos na igreja? O espírito tá assim, vamos. A carne tá com, tô cansada. Não quero, tô com preguiça. Eu tenho tanta coisa para fazer. Então, um não está em concordância com o outro. E aí, você vai escolher se você vai dar ouvido à sua carne ou ao seu espírito. É simples, eles nunca concordam um com o outro, um luta contra o outro. Gente, isso foi uma girada de chave para mim, eu não sei se tá sendo para vocês, mas quando eu vi o vídeo falando sobre isso, né, e aí o versículo e tudo mais, eu falei assim, nossa, agora é mais fácil identificar quando é o meu espírito e quando é a minha carne. Porque se a minha carne não quer ir treinar, o meu espírito quer. Porque o corpo é templo do espírito. Se a minha carne quer fazer tal coisa, é porque o meu espírito está falando que não. E aí ele fala, porque a carne luta contra o espírito, vírgula. E o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. O que ele está falando? De modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Se sois guiados pelo Espírito. As obras da carne são evidentes, a saber, 2 pontos. Imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidade, ciúmes, ira, ambição egoísta. Aqui ele fala ambição egoísta, que é quando a pessoa quer para si, discórdia, partidarismo, inveja. Nossa, gente, presta atenção. As obras da carne são evidentes. Eu parei na onde? Inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno. Gente, ele tá falando aqui, ó. Ele tá falando que as obras da carne são evidentes. Imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúmes. Você é ciumenta? Tem ciúmes do teu marido? Pois é, isso é obra da tua carne. Isso não agrada ao Senhor. Ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Então, tudo que se parece com isso aqui, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Ai, Senhor.
Gente, está escrito aqui. Vai lá na tua Bíblia, Gálatas 5, a partir do verso 16. Aqueles que a praticam não herdarão o reino de Deus. Por isso que eu falei para vocês, não tem como servir a dois deuses. Não dá para você servir a Deus e ir pro bar encher a cara. Não dá para você fazer duas coisas, não dá, porque com Deus é sim, sim, não, não. É sim, sim, não, não. Aí vem os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Eu falei para vocês que eu fui numa igrejinha domingo e a pastora, gente, eu olho para ela, eu vejo assim, ó, o Espírito Santo. Tudo isso aqui, ó, amor, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio, eu vejo nela. Você chega perto dela, eu chego perto dela, eu me arrepio. Eu me arrepio. Eu olho para ela e falo, cara, como ela é cheia do Espírito. Como? A Mariana, faço muitas coisas erradas. Será que sou filha? Muito mal. Todas nós, Mariana, todos nós somos pecadores. Todos. Não existe ninguém que não é pecador. Todos nós somos. O Senhor, santo é só o Senhor. Santo é só Ele. Mas o Senhor nos convida a vivermos uma vida de santidade. O que é nos convidar a viver uma vida de santidade? Santidade. O Senhor nos convida a abrir mão dos prazeres da nossa carne para seguirmos a Ele. A palavra fala, aquele que me ama, negue a si mesmo e siga-me. Pegue a sua cruz e siga-me. Nega a você mesma, nega o desejo da tua carne, nega os prazeres desse mundo. Sabe por que o Senhor está falando isso? Porque isso aqui vai passar. Hoje eu estou aqui falando com vocês. Eu posso morrer daqui, Senhor, não me leva não, tem muita coisa ainda para fazer, Pai. Mas eu posso morrer daqui um segundo, eu posso morrer falando com vocês e não estar mais aqui. Mas a vida eterna, ela é eterna. O céu, ele é eterno. O inferno, ele é eterno. Então o Senhor está nos convidando a abrir mão dos prazeres da sua carne aqui, para que você tenha uma vida eterna comigo, porque aqueles que praticam essas obras não herdarão o reino de Deus. O Senhor está nos alertando, Ele está nos avisando, não vai entrar. Então, como que fala aqui? Porque a carne luta contra o Espírito. O Espírito, ele é santo. O Espírito Santo, ele é santo. E por ser santo, ele não habita aonde não existe santidade. Mas o Senhor, ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas dificuldades, as nossas limitações. Eu tenho muita coisa para melhorar em mim. Sabe? Não olhem para mim. Ai, a Chau é a minha referência. Não, eu não quero ser referência para vocês, sabe por quê? Porque eu vou errar, eu vou pecar, eu vou cair. E se vocês estiverem olhando para mim, vocês vão junto. Eu peco, vocês pecam junto comigo. Não faz isso. Eu sou só um canal do Senhor, eu sou totalmente imperfeita, eu sou assim como vocês. Vocês vão me ver errando, vocês vão me ver tendo vocês podem me ver tendo um momento de ira, e você vai falar assim, nossa, eu não imaginava que a Chau se descontrolava, eu não imaginava que ela perdia a paciência desse jeito, eu não imaginava que ela, não olha para mim, olha para Jesus, olha para Ele, olha só para Ele, mantenha os seus olhos em Jesus, porque santo só o Senhor, só o Senhor. Se você olhar para Jesus, você não vai cair, você não vai se desviar. Muitas pessoas, nós estamos vivendo uma era de pessoas feridas com a própria igreja.
Sabe por quê? Porque entraram na igreja, começaram a congregar em algum lugar e começaram a olhar para as pessoas. E acham que o pastor, ele é perfeito, que o pastor não erra, não peca, que ele é santo, mas ele não é, ele é um homem comum. Ele busca viver em santidade. Né? Para aqueles que buscam, porque tem uns que estão no púlpito e também não buscam. Então, ele busca viver em santidade, mas ele é uma pessoa. A pessoa que está louvando lá, a pessoa que está na recepção, são pessoas. Não olhe para pessoas. Olhe para Jesus. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Aqui no condomínio tem academia, né? Então, vocês sabem que eu treino aqui. Aí, gente, eu além de estudar sobre o que eu estudei, a mente humana, comportamento, eu passei 1 ano e pouco numa mentoria só de relacionamento. Foram quase 2 anos de mentoria só sobre dinâmica de relacionamento, personalidade, narcisismo, enfim. Eu estudei isso muito a fundo. E além de ter convivido com né, de ter passado por um relacionamento assim 16 anos. Então, quando eu bato o olho num homem, eu já sei qual é o perfil dele. Eu já sei qual é o perfil desse cara. E eu tava na academia, chegou um cara, e eu já tinha visto esse cara com a mulher dele. E esse cara chegou, e eu falei, cara, esse aí não vale nada. Nossa, esse aí é, sabe, aqueles cara nojento, essa é a palavra, nojento. E aí, eu tava lá na academia e o cara começou a chegar perto de mim e tentar puxar assunto. E eu sou Pedro, né? Então, eu sou corte rápido, como diz o Thiago fala. Já um amigo meu também diga e fala assim, nossa, é corte rápido. Já viu o Pablo Marçal quando ele faz uns vídeos aí, tem aquela lapada assim, ele dá um corte? Então, o cara começou a tentar puxar um assunto e eu era corte rápido. E aí ele, você sabe como que faz esse exercício? Eu falei, não sei, não sou personal. Mas assim, gente, isso vocês estão entendendo que eu também não tava correta em agir dessa forma, em ser estúpida, não. Porque isso me tira do sério. Cadê o domínio próprio aqui, fruto do Espírito? Zero. Zero domínio próprio. Aqui eu já tava na ira. Eu não tava gritando, mas por dentro eu tava irada. Só daquele cara ser casado e tá lá tentando dar em cima de mim, e eu já tava... E aí, beleza, eu fui cortando, e aí o cara se tocou e ficou na dele. Eu falei, fica quietinho aí, filho, porque Pedro vou dar umas porradas em você. Não ia dar não, né, mas... Aí cheguei em casa, falei pro Thiago, porque a gente conversa sobre tudo. Eu falei, amor, eu tava lá na academia, você acredita? E ele, nossa, eu queria estar lá, queria ver se ia te olhar. E beleza. Aí outro dia a gente foi na academia, o Thiago tava comigo. O cara nem aí, gente. Se o Thiago tava comigo, não tava, o cara safado mesmo. O cara olhava, o cara, nossa, como aquilo me incomodava, me tirava do sério. Aí tinha uma menina lá e o cara começou a puxar assunto com essa menina. Eu falei, cara, sua esposa aqui, tipo, morava no condomínio, né? Eu falei, meu Deus. E aí, beleza. Aí tô eu lá na igreja louvando ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Quando vejo uma pessoa tirando foto, né? Que faz parte da equipe ali tirando foto. Quem que é a pessoa? É o cara que não vale nada. Safado, sem vergonha. Lá na igreja, servindo na igreja. Imagina se eu estivesse olhando para essa pessoa, nunca mais eu ia pisar na igreja. Ainda bem que eu aprendi a olhar só para Jesus. Só para Jesus. Então, faça isso que eu tô te falando, olhe só para Jesus, porque senão você não vai sair de casa. Porque todo mundo peca, todo mundo erra. Mas Jesus, ele nos ensinou, ele veio, ele amava a todos, ele pregava para muitos, mas ele andava com 12, e dos 12, 3 eram os mais chegados, e um era aquele a quem Jesus amava,
Na Bíblia fala, aquele a quem Jesus amava. 12, 3, 1. Então o Senhor nos ensinou, escolha com quem você vai andar. Entre os que você vai andar, você vai ter 3 mais chegados. Entre os 3, você vai ter um que é mais chegado ainda. Escolha. Olha para Jesus, Ele nos ensina. A Mari falou, Ele nos dá o caminho. Sim, então Ele nos convida a ter uma vida de santidade. O que você precisa renunciar para que você se pareça cada vez mais com Jesus, para que você busque cada vez mais Ele? O que você... Eu tenho que renunciar a muita coisa ainda. Eu tenho que abrir mão de muita coisa. Nós temos... Isso vai ser o resto da vida. O tempo todo o Senhor vai nos podando, nos podando, nos podando, nos podando. Não vai ter fim, tá? Então não tem essa de... Gente, eu sou uma filha má. Não, eu sou uma filha melhor. A gente não pode entrar num lugar de soberba. Tem muita gente que se acha melhor porque é crente. Ah, eu sou crente, eu vou na igreja. Eu sou melhor do que fulano, eu sou maior do que ele. Não, eu sou melhor do que a pessoa que tá lá na balada. Porque eu vou na igreja e aquela pessoa tá no mundo. Não caia nisso, não caia. Nós somos todos iguais. A diferença é aqueles que estão buscando ao Senhor e aqueles que estão buscando ao mundo. Porque, lembra? Aqui fala, andai pelo Espírito e nunca satisfazeis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Nunca satisfazeis os desejos da sua carne. Nunca. Ele está falando nunca. Vocês acham que eu não satisfaço o desejo da minha carne? É óbvio que eu satisfaço. Porque eu sou carne. Mas é um mandamento, nunca satisfazer. E eu busco não satisfazer, mas tem hora que eu sei que não é para comer um negócio que não é o momento, que eu já ultrapassei o limite e a minha carne quer comer e aí eu vou lá e como. Satisfazia o desejo dela. Eu não precisava comer, eu não estava com fome. Eu já estava satisfeita, mas eu continuava comendo. Eu estou satisfazendo o desejo da minha carne. Quem bebe, eu sei que não é para beber. O Senhor está falando aqui que não é para beber. O Senhor está falando aqui, ó, os frutos da carne. Está falando. Eu sei que não é para irar. Eu sei que não é para causar discórdia, não é para ter idolatria. Mas eu idolatro o meu marido. Não estou falando de mim, tá? Eu idolatro o meu marido. Eu idolatro uma roupa. Tem gente que idolatra a roupa, idolatro o meu carro, o meu chefe, meu trabalho, uma imagem. Existem vários tipos de idolatria. Mas não é para satisfazer. Então, a partir do momento que eu tomo consciência de que eu estou fazendo algo que não agrada ao Senhor e que não é para ser feito, eu busco não fazer mais. Não porque uma pessoa ou outra está falando comigo, mas porque o Espírito está me incomodando. Mas porque o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo. Aqui fala frutos da carne, feitiçaria. Não buscais. Na Bíblia tem mais de 37 versículos falando sobre não consultar. Não consultar. Feiticeiros, cartas, adivinhos. Eu lembro que teve uma época, quando eu me separei, que eu ficava no YouTube, na rede vizinha. Eu ficava na rede vizinha e aí eu ficava vendo, eu vi um vídeo daquelas pessoas que tiram cartas. E aí eu vi um vídeo, aí eu fiquei vendo aquele vídeo. Aí quando veio, começou a aparecer um monte de vídeo pra mim desse, e eu ficava só vendo esses vídeos. Aí comecei a ver esses vídeos, eu fiquei viciada em ver isso. E eu comecei a acreditar naquilo, naquelas cartas, naquilo que aquelas pessoas estavam falando. E eu tava em pecado e nem sabia.
Nem sabia. Eu falava, não, mas não é eu que estou consultando, eu não fui lá. Não, mas eu estava lá acreditando. E quando ela falava, vai acontecer tal coisa na tua vida, e eu pegava aquilo para mim. E aqui tá falando, não consulteis. Então, a partir do momento que eu tomei consciência de que isso desagrada ao Senhor, eu parei. E aí ele fala do fruto do Espírito. Amor, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Olha que isso, gente. Olha esse versículo. Eu vou ler de novo para vocês. É o versículo 24. Os que são de Jesus Cristo. O que é isso? Os que são de Jesus. Tchau, todo mundo é filho de Deus? Não. Todos nós somos criaturas do Senhor. A palavra fala. Todos foram feitos criaturas de Deus. Para seres filhos, você precisa aceitar a Jesus como seu único Deus, como seu único Salvador e seguir os seus mandamentos. E aquele que perseverar nos mandamentos do Senhor receberá a salvação. Então, olha só para você ver. Primeiro, você tem que aceitar. Segundo, você tem que perseverar. Então, você tem que perseverar, dar continuidade, buscar. E aí você vai receber a salvação. Então, tem muita igreja, tem muito lugar pregando o cristianismo gratiluz. Tem muito lugar, tem muitas pessoas falando só Deus é amor, Deus te ama do jeito que você é. É o Deus gratiluz, eu falo. Quem aqui já conheceu o Deus gratiluz? Não precisa mudar nada. Deus te ama do jeito que você é. Não precisa abrir mão dos prazeres da tua carne, dos desejos da tua carne. Pode ficar confortável na sua vidinha. Tá tudo certo. Não precisa se preocupar com nada. É só você aceitar Jesus e você tá salvo. Não. A palavra fala, por isso que eu falo. Leia a Bíblia para que você não seja enganada. Porque no final do tempo, nos finais dos tempos, né? Muitos serão enganados por falta de conhecimento, por ignorância, por não conhecer a palavra, por não conhecer o que o Senhor fala. Então Jesus fala o quê? Aquele que me aceitar, perseverar e seguir os meus mandamentos, será salvo. Então a salvação é no final. É lá no final, é você perseverando. E aí lá no final você vai receber. Não é, aceitei a Jesus, Ele me ama do jeito que eu sou e eu posso continuar vivendo a minha vida. Porque aqueles que não abrem mão do desejo da sua carne não herdarão o reino dos céus. Está escrito. Gálatas 5, a partir do 16. E aí no versículo 24 ele fala, os que são de Jesus Cristo. O que significa isso? Aqueles que aceitaram a Jesus. Crucificaram a carne, aceitaram a Jesus, crucificaram a sua própria carne, os desejos da sua carne, juntamente com suas paixões e desejos. Tá falando, os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne juntamente com as minhas paixões e desejos. Então o Senhor está falando, você precisa, assim como eu morri na cruz para que você tivesse vida, para que você tivesse livre acesso ao Pai, para que você tenha acesso a mim e seja salvo, você precisa crucificar a sua carne juntamente com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. E aí tem o versículo 6 também, que é lindo, depois vocês leem, tá? No versículo 6 e 7 fala assim, ó. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar.
Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Por isso que o Senhor está falando. Se você plantar os desejos e as satisfações da sua carne, você vai colher os frutos da sua carne. Mas se você crucificar, sacrificar, juntamente com as suas paixões e desejos, aquilo que é da carne, você vai andar sobre a direção do Espírito e vai colher os frutos do Espírito. Porque de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele colherá. Hoje, se você fizer uma análise da sua vida, você está colhendo o fruto da sua carne ou você está colhendo o fruto do Espírito? Tchau, como que eu sei se eu estou colhendo o fruto da minha carne ou do Espírito? Os resultados falam a verdade. Como está o seu relacionamento? Como você está, você com você mesma? Você se ama? Você se respeita? Você se valoriza? Você sabe o valor que você tem? Você se acha linda, bonita, cheirosa, gostosa, inteligente, esperta? Como está a sua autoestima? Você é uma mulher segura de si mesma? Você é uma mulher autêntica? Você vive a sua essência ou você está performando? Está parecendo ser uma coisa que você, no fundo, você sabe que você não é. Tem muita mulher performando. Eu estava nessa performance. Quem você está sendo? Quais frutos? Porque o fruto da carne e tem o fruto do Espírito. Quais frutos você tem dado? Quem você está sendo? Eu lembro que... Como que eu entrei nessa questão de performar? Ser algo que eu não sou. Por trás aqui no digital, quem trabalha no digital sabe, existe todo um marketing, todo um não respira, não fala, senta reta. Apareça sempre maquiada, alinhada, com a unha feita. Sempre de blazer para passar autoridade. Faça treinamento de dicção. Às vezes eu tô aqui, eu dou umas engasgadas. Porque, a gente vai falando, tem um catarrinho desgramado que ele vai grudando aqui, ó. Conforme a gente vai falando. Mas isso aqui é falta de aquecimento. Então, antes de falar, tem que fazer todo um aquecimento vocal. E não tem não sei o que lá. E aí eu fui entrando nisso, sabe? Só que, gente, que mulher que tá 100% arrumada, pronta, unha feita, perfeita, o tempo todo? Nenhuma. E eu comecei a entrar nesse lugar, eu comecei a performar. Igual eu falei pra vocês, se eu não tivesse alinhado, eu não aparecia aqui minha unha. Faz uma semana que eu não faço unha, que eu não pago pra fazer unha. Porque eu tô dando prioridade pra outras coisas, e essa é a realidade. Minha sobrancelha eu fiz essa semana, a unha tá sem fazer. E eu tô assim... E é isso. E vocês vão gostar mais de mim ou menos de mim se eu tiver com a unha feita ou sem a unha feita? Óbvio que não, é claro que autocuidado é importante. Eu sou uma pessoa que eu defendo o autocuidado. Antes de querer fazer qualquer coisa lá fora, cuidar de qualquer pessoa lá fora, primeiro você tem que cuidar de você. Lembra da hierarquia? Deus, eu, família, o mundo. Não foge disso, porque toda vez que você fugir disso, você vai colher o fruto desse desposicionamento. Então, quem que vem primeiro? Deus. Quem que vem depois? Família? Não, Deus, você. Porque se você não estiver bem, não vai ter família. Se você não estiver mais aqui, se você morrer por causa da sua saúde, porque não cuidou da sua saúde, você não vai ter mais tempo com o seu filho, nem com o teu marido, você vai estar numa cama, numa mesa, numa cama de hospital. Isso não é egoísmo. Depois vem a minha família, aí vem meu marido, a minha casa, depois vem o mundo lá fora, depois vem o meu trabalho, depois vem o resto, depois.
E o pior, a gente vai performando tanto que julga quem é de verdade. Isso, ótimo, Lê. Isso aí, ó, tá vendo? Eu falei no começo que vocês também podem ser canal, que vocês também podem ser usadas, que o Senhor pode colocar palavra na sua boca e que você pode fazer um comentário aqui e esse comentário ser um corte rápido, certeiro, é isso mesmo. Eu cheguei nesse lugar, onde eu vi uma mulher que ela estava sendo autêntica, que ela estava vivendo na essência dela, e eu achava aquilo um absurdo. Por quê? Porque performar tinha se tornado normal para mim. Tinha se tornado normal. Isso tinha sido normalizado e a vida real tinha sido um absurdo. Eu me perdi completamente. Me perdi completamente. O Senhor, pela misericórdia dele, porque ele nos ama, porque ele me ama, ele me parou e me trouxe de volta e falou: filha, não quero performance, eu quero você como você é. Eu lembro uma vez que eu entrei numa mentoria e essa mentora falou pra mim assim: você chora demais, você posta muito vídeo chorando na internet e isso tira a sua autoridade. Porque, gente, quando eu ia fazer um storytelling, quando eu ia fazer uma sequência de stories falando ou contando sobre algo, eu postava a vida real. Tipo, ó, nesse momento aqui eu tava destruída, acabada, descabelada, sem vida. Meu olhar era de peixe morto. Eu tava morta por dentro. E aí eu postava aquela foto. Eu tava assim, ó. Nessa época, quando eu descobri que meu ex ia ter uma filha com amante, meu filho ia fazer 1 ano, eu tava vivendo um inferno. E eu tava assim, aí eu postava aquela foto. E eu chorava de manhã, de tarde, de noite, sei lá de onde surgia tanta lágrima. E aí eu postava um vídeo. E aí ela veio e falou pra mim assim: não, você não pode fazer isso. Porque se você ficar fazendo isso, você vai perder a autoridade. Você não vai vender mentoria, você não vai vender treinamento. Você não pode. Não, para de postar, não posta mais. E aí eu, tá bom. Aí eu parei de postar. E aí eu fui me moldando a esse mundo. As coisas do mundo, eu fui dando ouvido para pessoas e eu não buscava direção de Deus, eu não buscava direção do Senhor, eu não buscava Deus, o que o Senhor quer. O Senhor quer que eu poste vídeo chorando, quer que eu poste a realidade, quer que eu não poste, o que o Senhor quer? Não, eu dava ouvido só para os homens, só para pessoas. Agora, isso não foi 1 mês, não foi 2 meses, foram anos nesse lugar. Só que, e outra coisa, cada mentor tinha uma visão, então cada treinamento que eu ia, cada um falava uma coisa. Então um virava e falava assim: não posta mais, aí eu não postava. Aí o outro chegava e falava: não, você tem que postar, aí eu postava. Aí o outro: não, você posta demais, diminui, aí eu diminuía. Não, você posta de menos, aumenta, aí eu aumentava. Eu ficava igual uma sabe ping-pong? A bolinha de ping-pong? Até que teve uma época que eu quase tive um burnout. Eu dei uma travada, eu fiquei 2 meses. Eu sumi, eu falei: eu não quero mais, eu vou arrumar um emprego CLT, eu vou trabalhar para alguém. Isso aqui não é para mim, porque não era fisicamente, era emocionalmente, eu estava destruída. Eu não tinha paciência com meu filho, eu não tinha paciência com o Thiago, eu não tinha paciência nem comigo mesma. Tinha dia que eu queria me bater de tanta raiva que eu sentia. Eu estava extremamente cansada, exausta. Igual uma bolinha de ping-pong. Talvez você esteja assim hoje, porque você pede direção para todo mundo, mas você não pede para Deus. Você fala com todo mundo, mas você não entra no secreto. Quando eu falo para vocês aqui dos frutos do Espírito e frutos da carne, eu não estou julgando ninguém. Quem sou eu para julgar? Eu já fui aqui, praticou bebedeira. Eu já fui aqui, teve inveja. Eu já fui aqui, teve ciúmes, da ira, ambição egoísta. Eu já fui aqui, causou discórdia. Eu já pratiquei tudo isso aqui. Eu já pratiquei todos os frutos da carne. Também já experimentei do fruto do Espírito, da bondade, da benignidade, da paciência, da fidelidade, da amabilidade, do domínio próprio. Eu já estive dos 2 lados.
Eu já estive dos dois lados, eu já estive do lado A e do lado B. E talvez você também. Então o que a Lê falou aqui é muito real, que é. E o pior, a gente vai performando tanto que julga quem é de verdade. E aí quando o Senhor me tratou, Deus me moeu no secreto. E eu falei assim, cara, eu vou chorar quando eu sentir vontade de chorar. Eu vou postar a realidade, a verdade. Tem hora que vocês vão me ver no story chorando, tem hora que vocês vão me ver sorrindo, tem hora que vocês vão me ver, sei lá, triste. Tem hora que eu vou falar, gente, hoje não tá sendo um dia bom. Nossa, hoje tá sendo um dia maravilhoso. Nossa, agora tá acontecendo isso, agora tá acontecendo... É a realidade. Se não for pra falar a verdade, se não for pra ser eu mesma, eu não vou nem aparecer. Se eu tiver que fingir, coloca uma cara que não é, que você põe uma máscara e aparece sorrindo. Nem apareço. Antes eu me sentia na obrigação de aparecer todos os dias, de estar presente todos os dias, de fazer stories todos os dias. Eu me sentia obrigada. Não era um prazer, era uma obrigação. Hoje não. Hoje eu não me sinto obrigada a nada. Vou aparecer quando eu sentir vontade de aparecer. Vou falar quando eu sentir vontade de falar. E vou ser eu mesma. Isso mesmo, Nath. Deus trabalha em nós nesses momentos mais difíceis, justamente. Mas Ele trabalha quando a gente convida Ele para entrar. Quando a gente fala, Senhor, pode entrar, pode tirar todas as máscaras. Ontem, quando eu falei das palavras que ativam o Espírito, né? E aí tem a palavra que é, Senhor, governa, santifica-me. Santifica-me significa, coloca fogo em tudo que me afasta de Ti. Queima tudo que há em mim, que me mantém distante da Tua presença. Põe fogo. Queima, Senhor. Os pensamentos, os sentimentos, queima. A Michelle, eu tô pedindo, é no secreto, Michelle. Não sei se você tá acompanhando o desafio. É no secreto, é joelho no chão. Se humilhar perante aquele que pode resolver todas as coisas, que é o Senhor. Não é se humilhar para pessoas, é para Deus. É entrar no secreto e falar, Senhor, queima, revela, traz à tona. Vai doer muito. Mas vai, porque o Senhor é o mesmo que revela, é o mesmo que cura. Ele mesmo mostra, Ele mesmo trata, Ele mesmo cura, Ele mesmo faz. Senhor, o que eu preciso fazer que eu não estou fazendo? O que o Senhor espera de mim que eu não estou conseguindo? Qual foi a ordem que o Senhor me mandou fazer, que até para executar isso eu preciso do Senhor? É se colocar num lugar de pequenez, de humildade, de total dependência dEle. E aí você vai olhando em você, Senhor, eu quero parecer cada vez mais com o Espírito. Eu quero cada vez mais ter os frutos do Espírito Santo. Me ajuda, Pai. Me ajuda a ser bondosa, a ter domínio próprio, a ter alegria. Quem aqui tem alegria no coração? Tchau, faz tempo que eu não me sinto alegre. Sabe aquela alegria que vem daqui? Faz tempo que eu não me sinto alegre. Peça ao Senhor, Senhor, Deus, me dê os frutos do Teu Espírito. A Tua palavra fala que o Teu Espírito tem alegria. Mas faz tempo que eu estou morta por dentro. Pai, me dê um sopro de vida. Coloca alegria no meu coração. A alegria do coração é independente da situação, do momento que você está vivendo. Ah, você não sabe o que eu estou passando. Não, é a alegria do Espírito, não da tua carne, não da tua alma. É a alegria do Espírito. Me ensina a ter benignidade, me ensina a ter paciência, mansidão. Arranca de mim o autoritarismo. Arranca de mim, Senhor, a arrogância, o controle. Me ensina a ser mansa. Ser mansa não é ser boba. São coisas diferentes. Mansidão
Não, é fruto do Espírito. Não é ser ingênua, não é ser princesinha do bosque, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Me ensina a ter domínio próprio para que eu não seja controlada pelas minhas emoções. Eu já falei aqui na live de você aprender a não ser controlada pelas suas emoções, a acessar o seu racional, para que você possa tomar decisões de forma racional, não emocional. Para você não ser uma pessoa, eu tô feliz, eu cumprimento, eu sou alegre com todo mundo. Eu tô triste, eu distrato todo mundo. Eu tô angustiada, eu desconto no fulano. Não, você precisa ser controlada pela sua razão. Pera aí, ninguém tem nada a ver com isso não. Todo mundo tá enfrentando uma luta. Essa batalha, essa luta aqui é minha. Eu não tenho que descontar isso aqui em ninguém. Não cabe a mim tratar o outro mal porque o meu dia não tá bom. Eu posso não ser a pessoa mais simpática na face da terra, mas eu não vou tratar mal. Eu vou, oi, bom dia, vou ficar quieta, mas eu vou ser educada, porque ninguém tem nada a ver com isso. Mas tem mulher controlada pela emoção que, meu Deus do céu. E não quer ser assim, mas não sabe ser diferente. Porque está satisfazendo os desejos de quem? Do espírito ou da carne? Da carne. Tá aqui, ó, nas obras da carne. As obras da carne são evidentes. Então peça ao Senhor mais do Espírito. Peça ao Senhor para queimar. Deixa Deus queimar aquilo que não agrada a Ele. Deixa Ele queimar aquilo que não provém do Espírito. Deixa o Senhor tocar na tua carne, na tua alma. Amém? Peça para Deus pensamento, sentimento, ação. Eu penso, sinto e ajo. Oração, agir mais ação. Quando você pega o significado de oração, é orar, pedir. Ação, agir. Não adianta você só orar e não fazer mais nada. Ai, Senhor, eu já orei, agora o Senhor vê aí o que o Senhor faz. Quando você cria intimidade com o Senhor, Ele é muito específico no direcionamento, sabe? Deus me deu um direcionamento bem claro. Ele é bem específico, então Ele fala assim, ó, não vai fazer tal coisa. Ele falou pra mim, não faça tal coisa, porque isso é entre eu e você, mais ninguém. Eu falei, amém. Aí Ele falou pra uma outra pessoa que estava junto comigo, não faça nada, nada. Você, Pedro, você está caminhando no mar revolto. Olha para mim que eu vou te encontrar no meio do mar. Não olhe para o cenário ao redor. Não olhe para as pessoas. Não faça nada. Aí Deus falou ontem, não faça nada. Anteontem, não faça nada. Quando foi ontem, ela recebeu uma mensagem. Aí ela me mostrou, eu falei assim, o que Deus falou para você ontem? Não faça nada. Então, não faça nada não é responder a mensagem do WhatsApp. Deus falou, não faça nada com relação a esse assunto. Não é para fazer nada. Não é para você responder, porque Deus falou, continua andando no mar revolto e olha para mim. Não olha para pessoas, não olha para... Deus foi específico no direcionamento. Então, quando você está caminhando com o Senhor, Ele vai te dar um direcionamento e você vai andar embaixo de obediência, embaixo daquela palavra. Deus falou para mim, não vai fazer aliança com ninguém. Então, até que Ele dê um outro comando, não fazer aliança eu vou ficar debaixo dessa palavra. Quanto tempo? 10 anos, 50 anos, até o dia que eu morrer, até o dia que Ele falar algo ao contrário. Não, agora pode fazer. O problema é que Deus dá um direcionamento, dá um comando e você esquece desse comando. E aí você vai e desobedece. E aí você começa a colher o fruto da desobediência.
Às vezes você entrou num relacionamento sem consultar o Senhor. Você está em desobediência. Pela misericórdia dele, ele pode fazer esse relacionamento frutificar. Pela misericórdia dele. Se você orar, se arrepender, renunciar, entregar para ele, fazer todo um processo. Caso contrário, às vezes você está comendo pão que o diabo amassou no relacionamento e tá, mas Deus, por que eu estou vivendo isso? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa fiel, eu sou uma pessoa bondosa, eu sou uma mulher trabalhadora. Gente, sabe aquela mulher trabalhadora que você não tem? Eu me via assim, eu falava, gente, Deus, por que eu estou vivendo esse relacionamento? Eu sou honesta, eu sou fiel, eu sou trabalhadora. Desde pequena, eu comecei a trabalhar com 12, 13 anos. Eu já trabalhava. Eu tive uma criação muito rígida, de valores, de princípio, de honestidade. Eu nunca usei droga, nunca usei maconha, nunca fiz nada disso. Teve uma fase que eu bebia, é o que eu fiz. E uma vez eu coloquei cigarro na boca. Eu peguei cigarro, meu pai fumava, e aí criança, fogo naquele lugar. Eu peguei o cigarro, pus na boca, fiz assim, e aí comecei a tossir, aí cuspi, falei, gente, que negócio nojento, que horrível, e nunca mais. Por que eu tô vivendo isso? Por que eu tô passando por isso? E eu questionava Deus. E Deus não tinha nada a ver com isso, porque eu tava colhendo o fruto do meu plantio, que foi satisfazer o desejo da minha carne. Deus falou que não era para eu voltar, eu voltei. Quando eu comecei um relacionamento, eu não busquei em Deus se aquele relacionamento era de Deus, se era aquilo que o Senhor tinha para mim. Eu fui porque eu queria satisfazer o desejo da minha carne. Tava apaixonadinha e eu tô apaixonadinha, eu vou satisfazer esse desejo. Colhi o fruto, traição, mentira, engano, comi o pão que o diabo amassou. O que Deus tem a ver com isso? Nada. Foi uma escolha minha, porque livre-arbítrio nunca lhe será tirado. Às vezes você está sendo humilhada dentro de um trabalho porque você não consultou o Senhor, se esse trabalho era do Senhor, se era ali que Ele queria que você estivesse. Mas ainda há tempo, o Senhor pode ter misericórdia, você pode se arrepender, Deus pode te arrancar daí, Deus pode te alinhar. Às vezes você está indo para a direita e Deus quer te levar para a esquerda. E aí você já andou um caminho, você vai ter que parar no meio do caminho, você vai fazer o caminho reverso, vai voltar, vai parar no centro da vontade do Senhor e vai falar, Pai, agora o Senhor me guia, agora o Senhor me direciona. Gente, voltou? Pausou, mas voltou, né? Oh, meu Deus. Gente, vocês estão me ouvindo? Aqui pra mim deu que tava travado. Vocês estão me ouvindo? Sim? Beleza. E quando a gente quer vencer a carne, começa a chegar o banquete. É impressionante. É sempre assim. Por quê? Porque o diabo, ele também é estratégico. Ele fala, eu não posso deixar ela não satisfazer os desejos da carne dela. Presta atenção, o diabo nunca vai aparecer com chifres, com aparência horrível, falando pra você assim, oi, sou o diabo, come aqui do meu prato. Não. Ele sabe que o teu pecado, ele sabe que o desejo da tua carne é comida. Vou dar um exemplo. Que você é descontrolada com a alimentação, que você pratica, chama brutonaria. Alguém tem um nome para esse pecado? Eu até coloquei no grupo esses dias. Brutonaria, uma coisa assim. Você vive na gula. Aí você, em todo lugar, ele vai te cercar de comidas maravilhosas, de banquetes, de mesas incríveis. Ele vai te cercar de aniversário, de evento, de não sei o que, de não sei o que lá. Ele vai dar pra você aquilo que você peca. E não é qualquer prato não, é o prato perfeito. Você tá solteira, vivendo em santidade, você tá buscando no Senhor um direcionamento, um relacionamento, Ele vai colocar na tua frente o príncipe encantado. A coisa mais linda do mundo. Você gosta de loiro, de olho azul? Ele vai colocar um loiro de olho azul. Você gosta de homem que tem 2 metros? Vai ser loiro de olho azul, tem 2 metros.
Você gosta de um que tem um corpo tanquinho, trincado? Ele vai ser trincado. Ele vai ser exatamente da forma como você gosta. E ele vai te tratar como você nunca foi tratada na face da terra. Vai ser um lorde, um príncipe. E aí você morde a isca. Você come o peixe. É esse que Deus tem pra mim, me trata bem. É do jeito que eu pedi. Aí você entra no relacionamento sem consultar o Senhor. Quando vê o cara é narcisista, mentiroso, manipulador, traidor, não tem princípio nenhum, não tem valor nenhum. O cara às vezes até bate, é agressivo. O cara te suga, acaba com a tua autoestima, acaba com tudo. E aí você tá assim, mas por que, Deus? Por que? Se eu pedi, o Senhor mandou. O que eu fiz para merecer isso? Desobediência, não consultou o Senhor. O diabo também manda prato, gente. Ele também manda. E é o prato que você quer. Por isso que é importante você estar conectada com o Senhor, buscando ao Senhor, lendo a Bíblia. Por isso que é importante você, Senhor, é isso mesmo? Eu não vou até o Senhor confirmar para mim que eu posso ir. Eu não vou fazer até que o Senhor me fale se realmente é para fazer. Eu não vou sair, não vou nem para a direita nem para a esquerda, eu vou ficar parada até que o Senhor fale. E eu vou buscar, clamar, até que o Senhor me responda. Porque eu prefiro esperar e não me mover do que me mover e ter que colher o fruto de algo que não agrada ao Senhor. Porque de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Então que a gente possa se colocar nesse lugar de buscar o direcionamento do Senhor o tempo todo. Ah, mas não, tá demorando demais, eu vou fazer. Faça. Pode fazer. Você é livre. Você é livre. O livre-arbítrio nunca vai ser tirado. Nunca. Você é livre no Senhor para você fazer o que você quiser. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. É uma linha tênue, né? Você pode fazer o que você quiser, tudo lhe é permitido, nem tudo lhe convém. Aí você escolhe se você vai agir e se mover pela sua carne ou se você vai agir e se mover pelo teu Espírito, pelo Espírito Santo. Tá bom? Gente, que o Senhor abençoe grandemente o dia de vocês, que seja uma terça-feira abençoada, que essa palavra que o Senhor falou contigo possa ter entrado no teu coração, na tua mente, que você possa refletir sobre tudo isso, que você possa olhar quais são os frutos que você tem dado, o que precisa ser modificado, transformado, que o Senhor possa tocar no oculto, no profundo, que Ele possa trazer revelação para você, para que você busque andar em santidade, para que você busque andar e ser parecido cada vez mais com Jesus, tá bom? Para quem é daqui de Ubatuba, deixa eu dar um recado para vocês. Dia 11 vai ser... Dia 11 vai dar numa segunda-feira. Segunda-feira. Tem uma igreja aqui, a Shalom. Eu vou colocar lá no grupo. Vou começar a colocar no Instagram, no Stories também. Eu vou dar um treinamento para mulheres. Esse treinamento é gratuito. É só ir lá na igreja. Eu dou treinamento para liderança, mas esse treinamento vai ser aberto para todas as mulheres que quiserem estar lá. Vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Então, se você é daqui de Ubatuba, se você não for e puder vir também, pode vir, sinta-se convidada. Pode trazer amiga, pode trazer a mãe, a tia, a avó, quem você quiser. É só para mulheres, tá bom? É só mulher. Um beijo grande para vocês. Até amanhã. As lives estão salvas no YouTube, tá bom? Beijo, beijo e até amanhã.